Olá, senhoras e senhores! Vamos falar de literatura, a mais bela das artes? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já nos conhece, muito obrigado por estar aqui novamente. No nosso cardápio literário de hoje, chegou a hora e a vez de Tomás Antônio Gonzaga, que, entre outras obras, nos deixou Marília de Dirceu, um livro de poemas publicado originalmente em 1792. O autor e sua obra estão inseridos no contexto do arcadismo brasileiro e a linguagem usada pelo autor é uma linguagem formal. O nosso projeto Por Dentro do Texto tem como objetivo fazer uma análise um pouco mais detalhada das obras literárias indicadas para os vestibulares, ok? Beleza? Então, se você está pensando em fazer o seu vestibular, se você quer um comentário, uma análise um pouco mais específica, você está no lugar certo. Já vou adiantar, a análise vai ser longa, ok? Então, sinta-se à vontade quando você sentir necessidade de parar o vídeo e tal, né? Faça suas anotações, ok? Mas não deixe de ver o vídeo até o final, beleza? Bom, Marília de Dirceu, basicamente, tem dois personagens principais, a Marília e o Dirceu. Acontece que Marília e Dirceu são representações metafóricas, típicas do arcadismo, aliás, para representar pessoas reais, ok? Então, na verdade, o Dirceu é o próprio autor, o Tomás Antônio Gonzaga, e a Marília é a sua noiva na vida real, a Maria Doroteia, tudo bem? Na vida real, o Dirceu, ou Gonzaga, está aí com mais ou menos 40 anos de idade, e a Marília em torno de 16, 17 anos. Eles iriam se casar, pessoal, mas o casamento acaba não acontecendo, porque Tomás Antônio Gonzaga é preso. Ele é preso acusado de estar envolvido no movimento Inconfidente em Minas Gerais, lá no século XVIII, em Vila Rica, atual Ouro Preto. Se você não lembra da Inconfidência, dá uma pesquisada depois por aí para lembrar mais ou menos aí dos detalhes desse assunto, tá certo? Só assim para quem, para você ligar o nome à pessoa, pensa no Tiradentes, tá? O Tiradentes é um dos elementos envolvidos na Inconfidência, mas há outros. E o Tomás Antônio Gonzaga, especificamente, foi preso acusado de ser o mentor intelectual do movimento Inconfidente. Ou seja, o cara que bolou, que arquitetou todo o plano da Inconfidência Mineira. Tudo bem? Por isso, o cunho autobiográfico. Atenção, pessoal. Cunho autobiográfico. Não quer dizer que tudo que está ali é real. Tudo bem? Nós estamos diante de uma obra literária. Portanto, existem algumas referências à vida real, mas existem também referências literárias, referências metafóricas, referências ficcionais. Tudo bem? Bom, esse livro é dividido em 3 partes. E são partes grandes, por isso que eu disse que o nosso trabalho aqui vai ser um pouco extenso. A primeira parte tem 33 liras. Liras é como se fossem, vamos dizer assim, capítulos, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então são 33 liras publicadas em 1792, tá? Mas em 1799 aparecem mais 38 liras. Tudo bem? E aí, em 1812, já depois da morte do autor, surge a terceira parte. Nós vamos fazer vídeos separados para cada uma dessas partes. Tudo bem? Mas, no contexto geral da coisa, na primeira parte, nós temos o pastor Dirceu conversando com a pastora Marília. Quando a gente diz conversando, o Dirceu se dirige a ela, mas nós não temos a resposta da parte dela. Tudo bem? Na segunda parte, o pastor Dirceu está preso. Lembra do cunho autobiográfico? E na terceira parte, nós temos poemas variados. Tudo bem? Então, em cada uma dessas partes, a gente vai fazer comentários específicos. Vamos viajar junto, pessoal? A viagem é longa, mas vale a pena. Estão preparados?
Estamos prontos? Vamos junto então? Vamos conhecer Marília de Dirceu por dentro do texto. Por dentro do texto Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Bom, para você que está junto conosco estudando essa obra, vocês vão observar, né, que uma lira é diferente da outra. Uma lira é diferente da outra no que diz respeito ao formato do texto e no que diz respeito também ao conteúdo. Por isso que eu disse anteriormente que cada lira é como se fosse um capítulo, tá? Não é a palavra mais adequada, a palavra capítulo, tá bom, gente? Mas fica melhor para a gente entender. Então, em outras palavras, a lira 2 não é igual à lira 1. A lira 3 não é igual a 2, não é igual a 1. Então, não é uma historinha em sequência, tudo bem? Nós temos aqui um eu lírico, tá? Eu lírico é como se fosse um narrador de um poema, tudo bem? Esse eu lírico é o Dirceu, e esse Dirceu, ele conversa com a Marília. Só que você vai ver que não é toda hora que ele fala com ela. Esse Dirceu, ele é um pastor, ele mora no campo, tudo bem? E ele está tentando convencer a Marília a ir viver com ele. Como eu disse anteriormente, na vida real, o Dirceu é o Tomás Antônio Gonzaga e a Marília é a noiva dele, a Maria Doroteia. Nós estamos aqui para falar apenas do livro, tudo bem, pessoal? Eu preciso que vocês depois pesquisem, né, a respeito do arcadismo brasileiro e pesquisem os chamados preceitos árcades. Eles vão aparecer ao longo do livro, vou falar deles, mas se você não lembra, vai lá depois pesquisar, tá bom? O preceito árcade mais conhecido é o Carpe Diem, tá? Beleza? Mas vamos seguindo aqui. Primeira lira, eu Marília. Não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças Marília Bela, graças à minha estrela. Você vai observar que esses dois versinhos finais vão se repetir em todas as liras da parte 1. Esse é um procedimento que não é adotado o tempo inteiro em todas as liras, mas neste caso aqui, sim. Os versos que se repetem podem ser chamados de refrão, tá? Então, graças Marília Bela, graças à minha estrela, a gente pode dizer que é o refrão da lira 1, tá? Só deixa eu te falar, a gente não vai ler todas as liras, tá? E a gente não vai ler todas as liras que estão na tela, né? Muitas delas eu vou explicar sem ler, tá certo? Porque senão a gente vai ficar eternamente aqui, né, nesse vídeo. Bom, esse é o começo do texto, tá? E aqui você já tem informações muito importantes. A gente vai se demorar mais na lira 1, porque, na verdade, as primeiras 3 liras são as mais conhecidas, as mais estudadas, tudo bem? Mas, basicamente, o Dirceu está dizendo para Marília que ele não é um vaqueiro qualquer, ele não guarda o gado alheio, quer dizer, ele tem o rebanho próprio dele. Ele não é um cara tosco, ele não tem expressões grosseiras, ele não é queimado do sol, tá? Ele tem casal. O que é isso? Casa. Ele tem residência e assiste nela. O verbo assistir aqui é sinônimo de morar. Então, basicamente, ele está dizendo isso para Marília, ó. Eu sou um cara educado, fino, não sou um vaqueiro qualquer, tenho meu rebanho próprio, casa própria, e lá no campo eu tenho vinho, legume, fruta, né? É aquela coisa do locus amenus, que é um dos preceitos árcades. É o local ameno, tranquilo, sossegado, né? O campo, né? Esse bucolismo, tá certo? Então o campo fornece tudo o que é necessário, tanto para o Dirceu quanto para a Marília, graças Marília Bela, minha estrela, ou seja, o meu destino, a minha sorte. Tudo bem? Beleza? Bom,
Na sequência da lira 1, temos o seguinte: eu vi o meu semblante, o meu rosto, numa fonte dos anos ainda não está cortado. Pausa. Esse é um outro assunto recorrente na Marília de Dirceu. Lembra que na vida real, o Tomás Antônio Gonzaga está aí em torno de 40 anos, né? Está com mais ou menos 40 anos de idade. Então ele quer dizer para ela o seguinte, ó, apesar de eu ter quarentinha, o meu rosto não está cortado, quer dizer, não tem ruga ainda. Ou seja, eu sou um bom partido, eu sou um cara bom pra você casar comigo, né? Aí ele continua para ela, os pastores que habitam este monte, com tal destreza, tocam a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste, ao som dela concerto a voz celeste, ou concerto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha, graças Marília Bela, graças à minha estrela. A palavra original é sanfonina, tá? Mas com o tempo o pessoal começou a traduzir, digamos assim, por sanfoninha. Pessoal, os pastores do arcadismo, além de serem guardadores de rebanho, eles são músicos. Tudo bem? Então é outra temática bastante recorrente na Marília de Dirceu, tá? O Alceste é um outro pastor, então ele vai falar de outros pastores que por acaso habitam esta região. Tudo bem? E ele ainda diz, olha, eu sou um pastor que compõe as minhas próprias músicas. Então eu concerto, eu toco, concerto com C tem a ver com música, né? Então eu toco essa música aqui no meu casal, na minha propriedade, tá bom? Bom, na sequência nós temos o seguinte trecho. Lembre, é o Dirceu sempre, né, tentando falar, ou quase sempre tentando se direcionar a Marília. Irás a divertir-te na floresta, sustentada a Marília no meu braço. Ali descansarei a quente sesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas, toucarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Bem, deixa eu fazer um comentário que talvez você não tenha referência ou você esqueceu essa referência. Quando o eu lírico se apresenta como pastor, ele mora numa região montanhosa, habitada também por outros pastores. E essa região montanhosa, na mitologia, era chamada de Arcádia. Por isso o nome é arcadismo. Tudo bem? Por isso que ele fala, ó, nós vamos na floresta, você vai ser sustentada no meu braço, quer dizer, eu vou cuidar de você. Vamos descansar a sesta. A sesta é aquele cochilo depois do almoço. Tudo bem? Fala ali da luta dos pastores, não é luta de brigar um com o outro, não. É como se fosse uma brincadeira, assim, né, entre eles. E repare que é um clima de harmonia, de equilíbrio, de tranquilidade. É, de novo, o locus a menos que eu comentei há pouco. Tudo bem? Depois de nos ferir a mão da morte, ou seja, neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Na campa, ou seja, no túmulo, rodeada de ciprestes, lerão estas palavras os pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Então ele está falando aqui basicamente o seguinte, ó Marília, eu quero ficar com você até a morte. E vamos morrer e vamos ser enterrados aqui. De preferência, um do ladinho do outro. Tudo bem? O cipreste é uma árvore, tá? É um tipo de árvore. Agora a gente vai entrar na lira 2. Como eu te falei, repare que mudou até o formato. Gente, eu não estou falando aqui da quantidade de sílabas poéticas nem nada disso. Tudo bem? A gente está trabalhando mais com a questão do conteúdo, mas repare que mudou o formato, né? Aqui você tem os versos um pouquinho maiores, com um refrão. Aqui não vai ter refrão. Esse é outro assunto muito, muito recorrente, que é a presença do cupido, tá? Atenção, pessoal. O cupido também é chamado de amor. Olha o penúltimo verso aí do lado esquerdo na tua tela. Tá escrito com A maiúsculo. Então, quando aparecer amor com A maiúsculo,
Na verdade, ele está se referindo ao Cupido. E eu já vou aproveitar e explicar agora, para não precisar explicar depois. Porque aí você já vai guardando essa informação e vai observar que ela se repete. O Cupido é visto pelos Árcades. Ah, um detalhe que eu esqueci de comentar. Arcadismo também é chamado de neoclassicismo, ok? Neoclassicismo. O Brasil não teve o classicismo. Se você estudou literatura portuguesa, você vai lembrar do Camões. O Camões fazia parte do classicismo. Só que na época do Camões, o Brasil estava sendo descoberto. Então o Brasil não teve movimento artístico naquela época. Tudo bem? Nós tivemos então o neoclassicismo. Por que neoclassicismo? Porque se resgatam temas clássicos. E o Cupido, o amor, a mitologia, é um tema clássico. Tá? Os clássicos viam o Cupido, ou o amor, como uma entidade que fazia a pessoa sofrer. Ok? Você que está me vendo ou ouvindo, você já sofreu por amor? Então, a culpa não é sua, a culpa é do Cupido. É o Cupido que faz a gente sofrer. Tá? E você vai notar que é isso que ele faz o tempo todo. Então, ou quase o tempo todo, ele dá a entender, na parte 1 da Marília de Dirceu, que ele sofre por amor. Sofre pelo amor de Marília. Tá? Pintam Marília os poetas a um menino vendado com uma aljava de setas, arco empunhado na mão. Ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, e de amor ou de Cupido são os nomes que lhe dão. Porém, eu, Marília, nego que assim seja amor, pois ele nem é moço nem é cego, nem setas nem asas tem. Ora, pois, eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito, que ele já feriu meu peito, por isso o conheço bem. Como assim que o Cupido feriu o peito do Dirceu? Com a flecha. O Cupido não tem a flechinha, tá? Só para quem não lembra ou não sabe, o Cupido é um menininho cego, né? Ou menino vendado. Quando diz cego é no sentido de que ele está com os olhos vendados, por isso que ele não enxerga para que lado ele atira a flecha, tá? Por isso que tem aquela história, eu me apaixonei pela pessoa errada. Exatamente. Tá começando a entender o drama aqui do Cupido envolvendo o Dirceu? Só que ele tá falando pra Marília assim, ó, o Cupido não é nada disso aí que estão falando. Eu vou dar um retrato, ou seja, eu vou descrever pra você, Marília, como é que é o tal do Cupido, porque eu conheço bem ele, tá bom? E ele continua dizendo o seguinte: os seus compridos cabelos, que sobre as costas ondeiam, são que os de Apolo mais belos. Ou seja, o cabelo do Cupido é mais bonito que o de Apolo. Mas de loura cor não são. Tem a cor da negra noite. E com o branco do rosto fazem Marília um composto da mais formosa união. Tu, Marília, agora vendo de amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que é este, o retrato teu. Sim, Marília, a cópia é tua. Que Cupido é Deus suposto. Se há Cupido, é só teu rosto que ele foi quem me venceu. Gente, obviamente eu fiz um corte aqui, como eu disse, a gente não vai ler todos os trechos da Marília de Dirceu, mas basicamente ele está dizendo o seguinte, ó, Marília, você é o Cupido. E aqui tem uma coisa que é interessante, né? Ele está dizendo que o cabelo do Cupido é de cor negra, tá? Porque os cabelos da Marília seriam de cor negra, tá? Por isso que tem uma coisa no poema que em determinadas horas o cabelo da Marília é negro, daqui a pouco aparece loiro, né? O loiro é uma licença poética, podemos dizer assim, né? Ah, um detalhe, Dirceu e Marília são nomes de pastores da Arcádia clássica, da Arcádia mitológica. Tá bom? E na Arcádia mitológica, Marília era loira. Tá? Beleza? Então, acho que fica melhor para entender dessa maneira, ok? Chegamos à lira 3 da parte 1. Tá? Nessa lira, especificamente, o Dirceu está falando para Marília o seguinte: que tanto os heróis quanto os brutos estão sujeitos aos grilhões de Cupido. Claro que grilhão aqui está no sentido figurado,
estão sujeitos aí às mesmas penalidades, aos mesmos sofrimentos que serão impostos a eles pelo Cupido, ok? E isso tem a ver com a beleza, com a formosura. Porque todo mundo admira a formosura, todo mundo admira a beleza. E quem despreza uma beleza precisa da luz da razão, ou seja, precisa ter um pouco mais de inteligência, senão alguma coisa de errado está acontecendo. Tudo bem? Ele continua, basicamente, com esse assunto na sequência, tá? Porque ele está dizendo que amar uma beleza não é errado, não é pecado. Ele está dizendo até que Júpiter, amou a beleza. Tá certo? Então, se Júpiter amou algo bonito, por que ele, Dirceu, não pode amar algo belo? Tá certo? Na Lira 4, nós temos agora uma mudança, né, de assunto. E ele, de certa maneira, segue falando no sofrimento. Ele sofre pelo amor de Marília e ele se considera um triste pastor, tá? Justamente pelo fato dele sofrer. Do lado direito, aliás, do lado esquerdo é um trechinho, do lado direito é outro trechinho. Repara que no fim do primeiro trecho e no fim do segundo trecho, você tem versos iguais, tem o refrão aqui, tá? Então você deve estar reparando que tem horas que tem refrão, tem horas que não tem, tá? Do lado direito aí na tela, observe que o Dirceu ele está dando a entender o seguinte, que toda vez que ele vê a Marília, ele tem o comportamento alterado. O sangue gela, a língua prende, ele não consegue falar, muda a cor da face dele, fica, né, vermelho, fica nervoso, entendeu? Por isso que ele se sente um triste pastor, tá? Esse trecho aqui eu vou ler com você. Dispus-me a servir-te, lembra que ele está falando com a Marília, né? Dispus-me a servir-te. Levava o teu gado à fonte mais clara, a vargem e prado de relva melhor. Marília escuta um triste pastor. Se vinha da herdade, trazia dos ninhos as aves nascidas. Abrindo os biquinhos de fome ao temor, Marília escuta um triste pastor. Ele quer dizer o seguinte, ó Marília, se você vem morar comigo, eu vou servir você. Eu vou cuidar de você e vou cuidar do teu gado. Vou dar a melhor água, o melhor pasto para ele. Eu estou falando dessa lira especificamente porque lá na frente a gente vai ver que vai voltar esse mesmo assunto com uma roupa um pouco diferente. Ok? Então, bom, vamos seguindo. Vamos seguindo, tá? A lira 5, ela é um pouco reflexiva. Veja bem. Acaso são estes os sítios formosos, aonde passava os anos gostosos? São estes os prados aonde brincava, enquanto passava o gordo rebanho que ao seu me deixou? São estes os sítios? São estes. Mas eu o mesmo não sou. Marília tu chamas? Espera que eu vou. Alceu é o nome de um outro pastor. Tudo bem? Repara que aqui nós temos uma situação em que o pastor ele fala que alguma transformação aconteceu com ele. E ele remete isso ao ambiente. Então ele dá uma olhada ali no ambiente e fica na dúvida, caramba, será que esse lugar aqui é o mesmo onde eu já estive? Aí ele vai dizer lá em cima, não, são esses mesmo. Eu aqui não sou. Eu tô diferente, eu mudei. Marília, tu chamas? Espera que eu vou. Tá? Olha aí. Meus versos alegre aqui repetia. O eco, as palavras, 3 vezes dizia. Se chamo por ele, já não me responde. Parece se esconde, cansado de dar-me os ais que lhe dou. São estes os sítios? São estes. Mas eu mesmo não sou. Marília, tu chamas? Espera que eu vou. Tá? Então, de novo, o comportamento dele está mudado. E eu não falei ainda por que o comportamento mudou. Você já deve estar meio desconfiado. Professor, é por causa do amor? Quando fala amor, entenda Cupido. Tá certo? E lembra que ele falou mais lá atrás, para nós,
ela é o próprio Cupido. Ah, então, uma coisa você vai ligando com a outra, tá certo? Ainda na lira 5. Aqui um regato corria sereno por margens cobertas de flores e feno. À esquerda se erguia um bosque fechado e o tempo apressado, que nada respeita, já tudo mudou. São estes os sítios, são estes, mas eu mesmo não sou, Marília, tu chamas, espera que eu vou. Temos aqui um refrão um pouquinho maior, né, em relação aos outros que apareceram até agora. Mas, veja, apesar da mudança aí do comportamento do Dirceu estar sendo salientada o tempo todo, repare que a descrição da paisagem é uma paisagem campestre, uma paisagem pastoral, uma paisagem bucólica. Minha alma que tinha liberta à vontade, agora já sente amor e saudade. Os sítios formosos me agradaram, não se mudaram. Mudaram-se os olhos de triste que estou. Tá? Então ele está só confirmando o que ele já nos disse nas estrofes anteriores aqui, tá bom? A lira 6 de Marília de Dirceu começa de uma forma um pouco mais reflexiva. O Dirceu diz o seguinte: quanto pode em nós a vária estrela? Ou seja, ele está falando do poder do destino. O destino pode fazer muita coisa com as pessoas. E ele ainda faz um outro comentário, que diversos que são os gênios nossos. Diferentes são os nossos gênios, os nossos comportamentos. Então o destino faz com que uma pessoa se comporte de um jeito diferente do outro, tá? Em determinadas situações. Por isso que ele está dizendo ali que o destino ou a estrela pode fazer com que a gente enfrente o mar em cima de um pinho, quer dizer, de uma árvore, né? Que a gente marche na frente das coortes. Depois você pesquisa o significado, você vai entender direitinho o que é co, né? O que ele quer dizer com esse verso. Ele faz a torre voar, cair no muro, tudo bem? E ele, na sequência, ele muda um pouquinho de assunto, dizendo que ele nota os cabelos da Marília, as faces brancas e vermelhas, né, do rosto dela, tá certo? Os olhos dela, os dentes, ou seja, que ela é linda, é perfeita, é maravilhosa. E claro, a exaltação da beleza é um dos temas de Marília de Dirceu também, a beleza da Marília, evidentemente. Na lira 7, o Dirceu, ele se propõe a fazer um retrato da Marília. Ele diz assim: vou retratar a Marília. A Marília, meus amores. Porém, como? Se eu não vejo quem me empreste as finas cores. Aqui a gente pode entender retrato não apenas no sentido literário. Afinal de contas, o Dirceu está usando a poesia para se expressar, tá? Mas você pode pensar também no retrato no sentido de um quadro, de uma pintura mesmo. Por isso que ele usa a imagem das cores. Só que ele fala assim: como é que eu vou retratar a Marília se eu não tenho as cores necessárias? Então, o que ele faz? Ele pede ajuda. Ele pede ajuda para o amor, ou seja, para Cupido, tá? Na sequência, ele pede ajuda para outros seres da mitologia, Palas, Juno, a deusa de Citera, tá? Eu não vou entrar detalhadamente na explicação de quem é cada um desses elementos, é só para você mais ou menos ter uma noção, e aí se você sentir necessidade, depois você faz uma pesquisa mais aprofundada, tá? Mesmo porque no vestibular ninguém vai perguntar para você quem é a deusa de Citera, né? Ele vai te explicar quem é, evidentemente. Tudo bem? Você tem que saber o contexto geral da obra Marília de Dirceu, tá? Mas se ele quiser uma coisa muito, muito específica, ele vai te dar a explicação, obviamente, tá certo? Mesmo porque mitologia não é uma coisa fácil, tá, pessoal? A lira 8 começa assim: Marília, de que te queixas? De que te roubou Dirceu o sincero coração? Não te deu também o seu? E tu, Marília? Primeiro não lhe lançaste o grilhão? Todos amam. Só Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção? De novo, pessoal, lembre que lá atrás o Dirceu já
associou a imagem da Marília à imagem do Cupido. Então, é como se alguém tivesse falado pro Dirceu alguma coisa do tipo assim, ó, a Marília tá se queixando lá que tá sofrendo por amor, claro. Mas, tipo, qual que é a da Marília? Né? Não foi ela também que roubou o coração do Dirceu? E a Marília quer ter isenção, quer dizer, só a Marília não quer amar? Ou só a Marília não quer sofrer? Ele está dizendo que é uma lei da natureza. Então, é como se ele dissesse em outras palavras, quem ama, sofre. Ah, parece até letra de pagode, né? Parece, né? Sertanejo, parece também, né? Música de sofrência, parece também. Então, ó, ele fala que os peixes amam, a serpente venenosa, a onça, o tigre, todos amam. Só a Marília quer ter isenção, quer dizer, só a Marília não quer amar. Ah, Marília, assim não, né? Lira 9, de Marília de Dirceu. Ele começa dizendo que ele é um cativo, ou seja, ele é um prisioneiro. Só que ele está explicando para Marília que ele não é um prisioneiro que está na cadeia, arrastando bigornas, né? Aquelas bolas de ferro e tal. Não é isso. Ele está dizendo que ele foi cativo, escravizado, preso pelo amor de Marília. E está dizendo mais, que é como se ele sentisse as mãos dele amarradas a um carro com os fios de ouro dos cabelos dela, que nós já comentamos lá atrás, né? Ela apareceu lá com o cabelo preto, agora aqui aparece com o cabelo loiro, é a pastora Marília. Beleza? Tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Lembre, é a representação poética da pastora Marília. Ok. De novo, um tema que se repete. Você vai começar a notar, à medida que as liras forem avançando, por isso que eu não estou lendo assim com tanta frequência, mas os temas vão se repetir. Tá? Então, por exemplo, ele está dizendo aqui que nenhum peito está isento de viver o amor, ou seja, nenhum peito está isento de se apaixonar. Ele está dizendo que o único jeito de evitar o amor é não olhar para um rosto lindo. Então, se você encontrar um rosto bonito por aí, desvia o olhar. Senão você vai se apaixonar, parceiro. E aí já era. E lembra que o amor, o cupido, é visto como um traidor. Inclusive, ele está dizendo aí, ó, fuja apressado desse traidor aí, porque você vai sofrer. Tá? Atenção para a lira 11. Esse é o tipo de tema que os vestibulares gostam. Porque é um trecho que a gente pode dizer que é metapoético. Não que seja exatamente, mas remete à metapoesia, remete ao ato de escrever poesia. Ele está dizendo assim, não toques minha musa, não toques na sonorosa lira, que às almas como a minha namoradas doces canções inspira. Assopra no clarim que apenas soa, enche de assombro a terra. Naquele, a cujo som cantou Homero, cantou Virgílio a guerra. Busquemos, ó musa, empresa maior, deixemos as ternas fadigas do amor. Veja, a lira você pode interpretar como metáfora para a poesia. Então, e tem a lira instrumento musical também. Então ele está trabalhando aqui, o Tomás Antônio Gonzaga, com a ambiguidade da palavra. Então ele está dizendo, ó, musa, ou seja, minha Marília, né? Minha inspiração. Musa, entenda, é sinônimo de inspiração, tá? Não toque na lira aí, cara, porque senão eu vou querer compor doces canções, doces versos, tá certo? Então toque aí o instrumento, assopra no clarim e tal, mas não encoste na lira. E aí ele menciona o Homero e o Virgílio, que são poetas clássicos. O Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia, e o Virgílio cantou a guerra também. Tá certo? O Virgílio é um poeta romano. Então, bicho, vai devagar aí, Marília, né? Não toca na lira aí, porque vai dar ruim pra mim aqui. Tá? Olha o que ele fala agora. Mal repito, Marília, as doces aves mostram sinais de espanto. Erguem os colos, voltam as cabeças, param o alegre, né, o ledo canto. Move-se o tronco, o vento se suspende.
pasma o gado e não come. Quanto podem meus versos? Quanto pode só de Marília o nome? Deixemos, ó musa, empresa maior, se posso, só posso seguir-te, cantando de amor. Empresa ali, não é que o cara vai montar uma empresa, gente. Esse texto é do século XVIII, não é isso, né? Empresa é uma empreitada, é um projeto, vamos fazer algo maior aí. Tá? Então ele está falando que o nome da Marília, quando ele fala o nome dela, né, tudo para. As aves, o gado, todo mundo para, até o vento, né, para. Oh, há um certo exagero aqui, né, professor? É claro. Exagero, aliás, é característica romântica. Esse livro é do arcadismo. O romantismo só vem depois do arcadismo. Ok? Professor, se lá no meu vestibular os caras falarem que esse exagero aí, esse tipo de idealização, que tudo para ver a mulher, é uma característica pré-romântica, posso dizer que está certo? Pode. Só lembre, o cara não vai dizer apenas, ó, isso é pré-romântico. Ele vai te dar uma justificativa. Então observa se a justificativa casa com a afirmação que ele está te dando. Tudo bem? Pessoal, de novo, referência ao Cupido. É como se agora na Lira 12 ele fosse contar uma historinha. Topei um dia ao Deus vendado, que descuidado não tinha setas na ímpia mão. Mal conheço, me sobe logo ao rosto o fogo que a raiva acende no coração. A palavra, o adjetivo ímpia, ou ímpio, é muito usado pelo Tomás Antônio Gonzaga, tá? Você conhece a palavra impiedoso? Né? O cara que não tem piedade, que não tem dó, que não tem pena? Então, impiedoso tem a ver com ímpio, tá? Então ele está dizendo que o Cupido não tem dó de ninguém não, cara. Por isso que ele, quando vê o Cupido, sente raiva no coração. Muito bem. Vamos agora para a Lira 14, tá? Eu vou pular algumas liras aqui, certo? Que não são assim tão cobradas em vestibular. Agora, esta lira que você está vendo na sua tela, ela é muito importante. É uma das mais conhecidas de Marília de Dirceu. Aqui está sendo tematizado a passagem do tempo, a efemeridade, certo? Que é um tema clássico, tudo bem? E também está sendo tematizado aqui o carpe diem, ou seja, a ideia de você aproveitar o dia, justamente porque o tempo passa. Eu costumo dizer para os meus alunos que é até meio que um clichê. Sempre que o cara vai dizer para você que o tempo passa, automaticamente fica subentendido que se o tempo passa, a gente tem que aproveitar esse pouco tempo que nos resta. Ele diz assim: minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, quer dizer, o sucesso, vem depois dos prazeres a desgraça. Só uma pausa aqui. Professor, será que ele está meio que prevendo o que vem na parte 2 do Marília de Dirceu? Podemos dizer que sim. Não estou dizendo que é, estou dizendo que podemos. Tá? Segue. Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder do ímpio fado. Fado aqui é destino. Tá? Apolo já fugiu do céu brilhante e já foi pastor de gado. Ornemos, né? E aí, Marília, vamos enfeitar, vamos ornar, né? Ornemos nossas testas com as flores. E façamos de feno, né, de capim, um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que os possam deter, o tempo corre. E para nós o tempo que se passa também, Marília, morre. Então o tempo passa para todo mundo, inclusive para o próprio tempo. Tá? Não estranhe aí do lado direito esse negócio de fazer um leito no capim e tal, né? Porque lembra que os personagens aqui são pastores, moram no campo. Na vida real eles não eram pastores, tá? Só para deixar claro aqui, porque às vezes, né, o aluno não tem essa informação. O arcadismo é meio que um faz de conta, o leitor sabe que é assim, né? Sabe que o poeta vai se passar por pastor. Quando ele diz ali que é para eles gozarem, para eles aproveitarem do prazer de amores sãos, são amores saudáveis, não é o amor que faz sofrer.
Eu sei que é meio contraditório em relação ao que está vindo, né, o que está sendo apresentado até o momento, até as liras anteriores, mas é o recado do Dirceu para Marília, tá certo? Agora, nós vamos ter referência aqui a um outro pastor. A minha bela Marília tem de seu um bom tesouro. Não é doce ao seu, formado do buscado metal louro. É feito de uns alvos dentes, é feito de uns olhos belos, de umas faces graciosas, de crespos, finos cabelos e de outras graças maiores que a natureza lhe deu. Bens que valem sobre a terra e que tem valor no céu. Veja, agora o Dirceu não está falando com a Marília, ele está falando com um cara chamado Alceu, que é um outro pastor. Dizendo, ó, a minha Marília é bonita, cara, esse que é o tesouro dela, a beleza dela é que é esse tesouro, a beleza física. Tudo bem? Beleza? Lira 16, agora ele fala com outro pastor, que é o Glauceste, e esse cara nos interessa. Uma pequena pausa agora, pessoal, tá? Se você está fazendo anotações, escuta o que eu vou te falar agora. Eu falei lá no comecinho que o Tomás Antônio Gonzaga, ele se envolveu no movimento Inconfidente, ok? Beleza. Ele foi preso, apontado como mentor intelectual do movimento Inconfidente. O Tomás Antônio Gonzaga, ele era amigo de um outro cara que era poeta também, chamado Cláudio Manuel da Costa, que também foi preso, acusado de estar envolvido no movimento Inconfidente. Cláudio Manuel da Costa foi o primeiro poeta Árcade brasileiro, e o apelido Árcade do Cláudio Manuel é Glauceste. Ok? Beleza? Então ele está conversando com esse Glauceste, com o Cláudio Manuel. Só para quem não lembra, toda vez que um poeta fazia uma obra Árcade, ele obrigatoriamente tinha que usar um apelido. Existiam clubinhos literários na época. Esses clubinhos também eram chamados de Arcádias, justamente porque eles trabalhavam com a temática do arcadismo. Então, nessas Arcádias, o cara era, vamos dizer assim, batizado e recebia o nome de pastor. Então, Gonzaga era o Dirceu e o Cláudio Manuel era o Glauceste. Então, agora, nesse trecho, ele está se dirigindo ao Glauceste. Na lira anterior, ele falava com o Alceu, falando das qualidades da Marília. Agora ele vai continuar falando das qualidades da Marília para outro cara, que é o Glauceste. Só o comecinho ali, tá? Eu, Glauceste, não duvido ser a tua Eulina amada. A Eulina é a pastora dele. Pastora formosa, pastora engraçada. Gente, engraçada significa cheia de graça, cheia de beleza, ok? Esse é um significado da palavra que meio que se perdeu com o tempo. Tá certo? Bom, temos na sequência a lira 17. Olha que interessante essa lira aqui. Porque essa lira fala sobre o ciúme. É verdade, tá? Ele tá falando para Marília. Eu sei, Marília, que outra pastora a toda hora, em toda parte, cega namora o teu pastor. Há sempre fumo aonde há fogo. Ou seja, há fumaça onde tem fogo, né? Assim, Marília, há zelos, há cuidados. Logo que existe amor. Deixa o ciúme que te desvela, Marília bela. Nunca receis dano daquela que igual não for. Que mais desejas? Tens lindo aspecto, Dirceu se alenta de puro afeto e pundonor. Ele está dizendo para Marília o seguinte, Marília. Eu sei que existe existem outros pastores que estão de olho em mim, né? Mas fica relax, fica tranquilo que eu tomo cuidados. Não fique com ciúme não, né? Porque ela não é igual a você. É você que eu quero. Momento love. Tá vendo? Que legal. Pois então, se na lira 17 o Dirceu fala para Marília não se preocupar com ele, não sentir ciúme nem nada, na lira 18 ele retoma a temática da passagem do tempo. Por quê? Ele fala tanto na passagem do tempo. Não é só porque é um tema clássico. É porque, à medida que o tempo passa, sugere-se que o Dirceu vai morrer.
E, consequentemente, o amor entre os dois vai acabar. Querendo ou não, é isso que ele está falando para ela aqui. Não vês aquele velho respeitável que a muleta encostado apenas mal se move, mal se arrasta? Ó, quanto estrago não lhe fez o tempo arrebatado que o mesmo bronze gasta. Assim irá Marília docemente meu corpo suportando do tempo desumano a dura guerra. Contente morrerei por ser Marília, quem sentida chorando, meus baços olhos cerra. Ou seja, é ela quem vai fechar os olhos dele quando ele morrer. Então ele dá a entender para Marília, não apenas nesse trecho, mas em vários outros trechos da obra, que ele quer a Marília com ele até o fim da vida. Entendeu? Bom, Lira 19, Lira 19, se você estudou no ensino médio o arcadismo, dá uma conferida no teu material, certeza absoluta que esse trecho apareceu em algum lugar, né? Porque esse trecho fala sobre os animais, né? Fala sobre a paisagem campestre, a paisagem pastoral, né? Só o comecinho, enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado, um pouco meditemos na regular beleza que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Aí vai falar da vaquinha, do cachorrinho, né? Os bichinhos estão lá mamando, né? Nas suas respectivas mamãezinhas. Ou seja, é um cenário campestre harmonioso. A Lira 20 é como se fosse uma historinha, tá? Veja bem. Em uma frondosa roseira se abria um lindo botão. Marília formosa, o pé lhe torcia com a branca mão. Pausa. O pé da roseira, para arrancar a flor, obviamente. Nas folhas viçosas, a abelha enraivada o corpo escondeu. Tocou-lhe Marília, na mão descuidada, a fera mordeu. Pausa. Ele está dizendo que dentro do botão da rosa tinha uma abelha escondida. Ele chama de fera. Nossa, né? Olha o exagero aí de novo. Mas, enfim, o amor, o cupido, aparece na jogada, rapaz. E fala o seguinte para ela, tá? Se tu por não tão pouco pranto desatas, porque ela ficou chorando, dá-me atenção. E como daquele que feres e matas não tens compaixão? Ou seja, você tá chorando porque uma abelha te picou, porque uma abelha te mordeu? E do cupido, você não vai ter dó, não? Né? Uma coisa. Nesse trecho final, observe o uso das aspas, tá? Era dessa maneira aí que o pessoal tinha o hábito de marcar a fala das pessoas naquele tempo. Repara que a aspas abre no começo do verso e não fecha no final. Ele só fecha no final da estrofe, ele só fecha quando termina a fala, mas ele se repete em todos os outros versos no início para mostrar que a fala do amor, no caso, especificamente aqui, continua. Era uma maneira diferente de representar graficamente a fala do personagem, tá? A Lira 21, ele fala que ele não sabe muito bem o que ele sentiu depois que viu a Marília pela primeira vez. Ele fica se perguntando, será que são efeitos de amor? Sim, são efeitos de amor, mas olha só o que ele diz. Não sei, Marília, que tenho, depois que vi o teu rosto, pois quanto não é Marília, já não posso ver com gosto. Noutra idade me alegrava até quando conversava com o mais rude vaqueiro. Hoje, ó bela, me aborrece ainda o trato lisonjeiro do mais discreto pastor. Que efeitos são os que sinto? Ou seja, ele está dizendo que está com ciúme. Ele fala para ela, ó, você, Marília, não fique com ciúme de mim, mas eu tenho ciúme de você. Antigamente não, mas agora eu tenho. E de novo, atenção, está subentendido aqui que esse ciúme tem a ver com a passagem do tempo, porque ele está dizendo que quando antigamente ele via Marília conversar com outro vaqueiro, com outro pastor, ele não tinha ciúme, mas agora tem. Por quê? Porque ele está envelhecendo. Tá? A Lira 22, ela é um pouco diferente das outras, né? Em que ele dá a entender para ela o seguinte: você não vai morar num palácio, ok?
você vai morar numa choupana, numa casinha simples, junto comigo. Muito embora, Marília, muito embora outra beleza que não seja a tua, com a vermelha roda 6 puxada faça tremer a rua. Pausa. Isso aqui é uma referência a uma carruagem de 6 rodas. Minto, puxada por 6 animais, desculpa. Tá? Então ela fala para ela, ó, tu não habitarás palácios grandes, não andarás nos coches voadores, né, nas carruagens. Porém terás um vate, que te preze, que cante os teus louvores. Vate significa profeta, mas também pode significar poeta. Então está dizendo, ó, você não vai morar num palácio chique e elegante, mas vai morar com um poeta, que eu vou cantar dos meus versos. É melhor, minha bela, ser lembrada por quantos hão de vir sábios humanos, que ter urcos, né, cavalos, ter coches, carruagens e tesouros, que morrem com os anos. Ou seja, eu vou te preservar nos meus versos. E de fato ele preservou. Né? Beleza? Num sítio ameno cheio de rosas, de brancos lírios, murtas viçosas, dos seus amores na companhia, Dirceu passava alegre o dia. Então, de graça, ao terno amante, manda Marília que toque e cante. Agora o Cupido falando. Nem creias que outro estilo tome, sendo eu o mestre, a ação, o teu nome. Lembra que agora há pouco Dirceu falou para ela, ó, não toque na lira aí, cara. Não toque na lira, porque senão eu vou ficar entusiasmado, vou querer fazer um poema. E agora fica subentendido aqui que essa ordem que o Dirceu tá dando para Maria é feita do Cupido. Tá? Então, tipo, ó, não tome outro estilo, faça o que eu, o mestre, tô mandando. E a ação é o teu nome. Então, meus amigos que estão estudando junto conosco esse texto, vamos dar um salto agora. Vamos sair da lira 23 e vamos para a lira 30. Nós temos aqui uma historinha. De vez em quando, tem umas historinhas avulsas aqui contadas pelo Dirceu, né? Junto a uma clara fonte, a mãe de Amor se assentou. Pausa. Você lembra quem é a mãe de Amor? É Vênus, né? Encostou na mão o rosto, no leve sono pegou. Cupido, que a viu de longe, contente ao lugar correu. Cuidando que era Marília, na face um beijo lhe deu. Acorda Vênus irada, Amor a conhece, então da ousadia que teve assim lhe pede o perdão. Foi fácil, ó mãe formosa, foi fácil o engano meu, que o semblante de Marília é todo o semblante teu. Ou seja, a beleza da Marília agora está sendo comparada à beleza de Vênus. Tá certo? É, mais um exagerozinho aí, mas compreensível diante do contexto. Tá? A lira 32 é uma lira metapoética. Ok? Numa noite sossegada, velhos papéis revolvia, né? Remexia. E por ver de que tratavam, um por um, a todos lia. Eram cópias emendadas de quantos versos melhores eu compus na tenra idade a meus diversos amores. E que importa, amor? Que importa que a estes papéis destrua? Se é tua esta mão que os rasga, se a chama que os queima é tua? Apenas amor me escuta, manda que os lance nas brasas, e ergue a chama com o vento que formou batendo as asas. Ele está falando aqui que ele encontrou poemas que ele escreveu quando era mais jovem para outras mulheres. Só que, ao mesmo tempo, ele sente necessidade de queimar esses papéis. Aqui é um papo dele com o Cupido, com o Vênus. Desculpa, com o amor. Tudo bem? Lembra, amor e Cupido são sinônimos. E agora, um papo com o Glouceste, que você já sabe, é outro pastor. Né? Pega na lira sonora, pega, meu caro Glouceste, e ferindo as cordas de ouro, mostra aos rústicos pastores a formosura celeste de Marília, meus amores. Ah, pinta, pinta, minha bela, e em nada a cópia se afaste dela, nem suspendas o teu canto, ainda que pastor se veja, que a minha boca suspira, que se banha em pranto o rosto, que os outros choram de inveja, e chora Dirceu de gosto. Ah, pinta, pinta, minha bela, e em nada a cópia
se afaste dela. Tem um refrãozinho aí, né? Como você está vendo. Então, pessoal, ele está pedindo para o Gloucester também cantar a beleza da Marília. E assim chegamos ao final da parte 1 de Marília de Dirceu.